O Corinthians segue escrevendo uma história impressionante na Copa do Brasil e, mais uma vez, está entre os 4 melhores da competição. Jogando na Neoquímica Arena, o Timão venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e garantiu vaga na semifinal pela 4ª vez consecutiva. O torcedor que esteve presente viu um time que, mesmo em meio a tantos problemas de elenco, mostrou força, personalidade e contou com 2 protagonistas que estão virando símbolos dessa campanha, o goleiro Hugo Souza e o jovem Guinegão. A trajetória do Corinthians nessa edição do torneio é quase inacreditável. São 6 jogos, 6 vitórias e nenhum gol sofrido. O time estreou contra o Novo Horizontino, venceu por 1-0 nas 2 partidas, depois eliminou o Palmeiras com triunfos por 1-0 e 2-0, e agora deixou o Atlético Paranaense pelo caminho com placares de 1-0 e 2-0. Isso significa que o Corinthians tem 100% de aproveitamento e não foi vazado sequer uma vez, marca que só aumenta o peso dessa classificação. Contra o Atlético, o jogo não foi simples. A equipe paranaense até entrou com um time misto, pensando na Série B, mas não facilitou. Criou chances, teve gols anulados e até um pênalti para tentar mudar o rumo da partida. E foi justamente aí que brilhou mais uma vez a estrela de Hugo Souza, que defendeu a cobrança e manteve intacta a meta corintiana. Já são 8 pênaltis defendidos desde a sua chegada ao clube, e esse foi, sem dúvida, um dos mais decisivos. Não à toa, o torcedor já trata o goleiro como um verdadeiro paredão, peça-chave para essa campanha que vai ficando histórica. Se Hugo foi decisivo debaixo das través, na frente o nome da classificação tem apenas 18 anos e já está encantando a fiel. Guinegão jogou como se fosse veterano, decidiu no jogo de ida com gol, deu assistência para Garro abrir o placar na Neoquímica Arena e ainda marcou mais um no segundo tempo, decretando 2-0. Ele já soma 4 gols e uma assistência em apenas 5 jogos com a camisa do profissional. Não é apenas a frieza na hora de definir que chama atenção, mas a entrega em campo, a disposição em disputar cada bola como se fosse a última e a capacidade de ser vertical, objetivo, sempre em busca do gol. Em meio a tantos problemas, foi da base que surgiu a solução inesperada para Dorival Júnior. E como foram muitos problemas! O Corinthians conviveu com lesões de todo tipo, desde hérnia até ligamentos rompidos, além de suspensões, viroses e jogadores com questões físicas complicadas. Para completar, a equipe estava impossibilitada de contratar por causa do transfer ban. Dorival precisou se virar com o que tinha, montar escalações improvisadas, usar garotos da base e, mesmo assim, encontrou um jeito de fazer o time render. Contra o Atlético, por exemplo, ele escalou Angileri improvisado pela esquerda da zaga, João Pedro Tocaca pela direita e Gustavo Henrique centralizado, abrindo Mateuzinho e Bidu pelos lados. No meio, sem Ranieri, lesionado, ele apostou em Maicon, Bidon e Garro, com Memphis e Guinegão mais à frente. Foi um time montado em cima das dificuldades, mas que mostrou espírito coletivo. O Atlético chegou a balançar a rede em jogada de Viveiros, que arrancou e chutou no canto. Mas antes houve falta em cima de Maicon, e o gol acabou anulado corretamente após revisão do árbitro de vídeo. Depois disso, veio o lance que mudou o jogo. Guinegão acreditou na jogada, deixou 2 marcadores para trás e serviu Garro, que teve calma para driblar o goleiro e empurrar para dentro, tirando o peso da partida e aumentando a vantagem no agregado. A partir dali, o Corinthians ficou mais leve e conseguiu controlar melhor as ações. No segundo tempo, novamente Guinegão apareceu, aproveitando a jogada trabalhada no meio da área e finalizando para confirmar a vitória. O Atlético ainda teve o pênalti a seu favor, marcado em lance polêmico de toque de mão de Mateuzinho. A dúvida ficou entre estar dentro ou fora da área, mas a arbitragem manteve a marcação de campo. E quando a torcida visitante já sonhava com uma reação, Hugo Souza mergulhou para defender e manter o 0 no placar contra o Timão. Foi o golpe final nas esperanças do adversário. Apesar do resultado no agregado de 3-0, não foi um jogo de tranquilidade. O Corinthians precisou se superar defensivamente, soube sofrer e aproveitou as chances que teve para matar o confronto. Isso mostra um traço que acompanha as equipes campeãs, a capacidade de competir mesmo em dias difíceis. Dorival Júnior tem um histórico vitorioso na Copa do Brasil e já conquistou o torneio 3 vezes.
Agora, soma a sua 7ª semifinal como treinador, mostrando que realmente entende como ninguém os caminhos desse campeonato de mata-mata. Essa classificação ganha ainda mais valor quando lembramos do contexto fora de campo. O clube passa por problemas políticos, financeiros e administrativos pesados. O presidente foi afastado, há investigações sobre gestões anteriores, a dívida só cresce e praticamente todo dia surge uma notícia negativa nos bastidores. Mesmo assim, dentro das 4 linhas, o time encontra forças para seguir adiante. É como se a cada obstáculo surgisse também uma oportunidade. O exemplo mais claro é o de Guinegão, que apareceu justamente quando a equipe não tinha opções e se transformou em protagonista. Enquanto isso, o torcedor acompanha com orgulho a garra demonstrada por jogadores que, muitas vezes, nem eram considerados titulares. Vitinho entrou no lugar de Memphis, que sentiu um desconforto na coxa ainda no primeiro tempo, e conseguiu ajudar o time na recomposição e no ataque. Yuri Alberto, voltando de cirurgia, também ganhou minutos no segundo tempo, mostrando que aos poucos deve recuperar ritmo. Há peças para Dorival trabalhar, mas ele precisará continuar equilibrando o elenco, cuidando da parte física e apostando nos jovens que vêm da base. O que não muda é a atmosfera de jogos eliminatórios na Neoquímica Arena. A cada mata-mata, o Corinthians cresce, se fortalece com a energia da torcida e parece se transformar. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim agora contra o Atlético Paranaense, e certamente será também na semifinal, seja contra Cruzeiro ou Atlético Mineiro. O detalhe é que as partidas decisivas só vão acontecer em dezembro, o que dá tempo para a recuperação de atletas e ajustes na equipe. Até lá, o desafio é o Campeonato Brasileiro, onde o time precisa melhorar sua posição na tabela e ganhar consistência. Ainda assim, a classificação deixa claro que o Corinthians pode sonhar alto. Mesmo em meio ao caos, há boas notícias. Hugo Souza virou segurança debaixo das través. Guinegão já é uma realidade. Garro reencontrou o caminho do gol. E Dorival Júnior mais uma vez provou que conhece a essência da Copa do Brasil. A torcida, claro, já começa a se perguntar, será que depois de 4 jogos o Timão pode levantar mais uma taça? O segundo tempo contra o Atlético Paranaense foi um resumo de tudo que tem sido o Corinthians na Copa do Brasil. Um time que não se entrega, que sabe sofrer, que valoriza cada detalhe do jogo e que parece estar destinado a transformar cada dificuldade em combustível. O Atlético voltou do intervalo com a necessidade de buscar o resultado e até esboçou uma pressão, mas encontrou uma defesa concentrada e um goleiro em noite inspirada. E quando conseguiu criar, faltou precisão, porque do outro lado o Corinthians aproveitava cada espaço que surgia. Foi dessa forma que Guinegão, mais uma vez, mostrou presença. Ele acreditou num lance confuso na área, brigou até o fim e empurrou a bola para dentro, ampliando a vantagem e decretando a classificação. O estádio explodiu, e não era para menos. A torcida sabe reconhecer quando um garoto veste a camisa com personalidade e entrega aquilo que sempre foi a marca registrada do Corinthians: raça, vontade e determinação. Aos 18 anos, Guinegão já é tratado como uma realidade, e o curioso é que ele não é aquele jogador cheio de firulas, de dribles extravagantes ou de jogadas plásticas. O diferencial dele está em outra parte do jogo: a obsessão por atacar, por buscar o gol, por disputar cada bola como se fosse a última. Não é apenas talento, é atitude, e isso combina demais com a essência do clube. Enquanto o jovem se destacava, o time também mostrava maturidade coletiva. Dorival Júnior, mais uma vez, provou que consegue encontrar soluções mesmo em situações de elenco reduzido. Sem poder contar com reforços, convivendo com transfer ban e uma série de problemas físicos, ele precisou improvisar, dar oportunidades para garotos da base e ajustar a estratégia de acordo com o adversário. Contra o Atlético, mudou a linha defensiva, alterou a função dos alas e conseguiu dar equilíbrio ao time, mesmo sem ter peças ideais. Esse tipo de adaptação é que faz diferença em torneios de mata-mata, onde muitas vezes o jogo não é vencido apenas pela qualidade técnica, mas também pela capacidade de se reinventar. E se o ataque funcionava com Guinegão e Garro, a defesa teve em Hugo Souza o símbolo de segurança. A defesa de pênalti foi o momento mais emblemático, mas não foi só isso.
Ele já tinha feito boas intervenções durante a partida, sempre transmitindo confiança. Não é à toa que os números dele impressionam. 8 penalidades defendidas desde que chegou ao clube, muitas em momentos decisivos. E nesse jogo específico, além de manter a invencibilidade da defesa corintiana na Copa do Brasil, ainda desmoralizou o adversário, que viu a chance de reagir e escapar nas luvas do goleiro. Claro que nem tudo foram flores. O Corinthians sofreu com mais uma preocupação, já que Memphis sentiu a coxa ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído. O atacante holandês havia disputado compromissos pela seleção, viajou longas horas e acabou acusando o desgaste. Saiu chateado, mas deu lugar a Vitinho, que correspondeu e mostrou mais uma vez que pode ser útil. Yuri Alberto também voltou a ganhar minutos, e embora ainda esteja longe da melhor forma, é uma notícia positiva tê-lo novamente à disposição. Esse rodízio de jogadores será fundamental para que Dorival consiga administrar a maratona até dezembro. O Atlético, por sua vez, tentou se manter vivo no jogo. Chegou a marcar novamente, mas o gol foi anulado por impedimento. Tentou explorar transições rápidas, principalmente com Viveiros, que deu trabalho na primeira etapa, mas acabou esbarrando na solidez defensiva corintiana. O jogo teve momentos quentes, com reclamações contra a arbitragem e algumas entradas mais duras, mas nada que fosse capaz de mudar o rumo da classificação. A sensação era clara: o Corinthians estava pronto para avançar. É impossível não destacar a dimensão do que o clube tem feito diante de tanto caos nos bastidores. As manchetes fora de campo são quase sempre negativas, com investigações, dívidas que aumentam, crises políticas e instabilidade administrativa. Mesmo assim, dentro das 4 linhas, o time encontrou um jeito de se manter competitivo. É quase simbólico pensar que em meio a tantas dificuldades nasceu Guinegão, um garoto da base que se transformou em solução quando ninguém imaginava. Essa narrativa fortalece ainda mais o vínculo do torcedor com o elenco, porque não é apenas uma vitória esportiva, é também uma vitória contra as circunstâncias. O peso da classificação aumenta quando se olha para o histórico recente. Essa é a 4ª semifinal consecutiva do Corinthians na Copa do Brasil, e o clube chega embalado por uma campanha perfeita. São 6 vitórias em 6 jogos, sem nenhum gol sofrido. Um aproveitamento que, além de raro, passa uma mensagem de força. Em torneios de mata-mata, não sofrer gols é quase sempre sinônimo de sucesso, porque significa que basta um detalhe no ataque para conquistar o resultado. E o Timão tem aproveitado exatamente isso, sendo cirúrgico quando necessário e sólido quando pressionado. O futuro próximo reserva um confronto pesado, contra Cruzeiro ou Atlético Mineiro. Seja qual for o adversário, a semifinal promete ser dura, mas o Corinthians já mostrou que gosta desse tipo de cenário. A torcida, que já lotou a arena em outros jogos decisivos, certamente vai transformar o estádio em caldeirão novamente. Até lá, o time terá o Campeonato Brasileiro como prioridade, buscando recuperar posições na tabela e dar ainda mais confiança ao elenco. Essa gestão do calendário vai ser decisiva, porque dezembro está distante e muita coisa pode mudar até lá, inclusive no aspecto físico dos jogadores. O mais marcante, porém, é que a cada jogo fica evidente a resiliência corintiana. O clube que vive sob pressão, cercado de notícias ruins e limitações, consegue encontrar dentro de si uma força para competir em alto nível. Não há como ignorar que a campanha é uma das mais consistentes dos últimos anos, especialmente pela forma como foi construída. 6 jogos, 6 vitórias, nenhum gol sofrido. E com protagonistas improváveis, um goleiro que chegou desacreditado e hoje é um dos mais decisivos do país, e um garoto de 18 anos que já se tornou esperança de gols. A torcida sabe que ainda restam 4 jogos para o sonho de levantar a taça se concretizar. Sabe também que o caminho não será fácil, porque a semifinal e a final da Copa do Brasil sempre exigem ainda mais intensidade. Mas se tem um clube que se alimenta desse tipo de desafio é o Corinthians. E nesse momento, com a energia da Fiel, com a segurança de Hugo Souza, com o brilho inesperado de Guinegão e com a experiência de Dorival Júnior, a sensação é de que tudo é possível. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O clima no Corinthians parece prestes a ficar ainda mais eletrizante.
Nos bastidores do clube, rumores dão conta de que Roger Guedes está de volta ao Parque São Jorge e a possibilidade já começou a agitar a torcida. Após temporadas marcantes, mas conturbadas em outros clubes, o atacante que já encantou a Fiel com seu talento e faro de gol volta a ser o assunto principal nas rodas de conversa entre os torcedores. Segundo fontes próximas à diretoria, as negociações estariam avançadas, e o retorno do jogador não seria apenas uma tentativa de reforço técnico, mas também uma jogada estratégica para reacender a paixão da torcida. Roger Guedes, conhecido por sua velocidade e habilidade nas finalizações, poderia trazer aquele toque de imprevisibilidade que o time tem buscado nos últimos anos, sobretudo em partidas decisivas. A expectativa é que, se o acerto se concretizar, o atacante se torne rapidamente um dos protagonistas do elenco, disputando posições e trazendo competitividade saudável para o ataque corintiano. No ambiente online, a repercussão já começou. Postagens antigas de Guedes com a camisa do Timão viralizaram novamente, e hashtags sobre o possível retorno chegaram a figurar entre os assuntos mais comentados. A torcida parece dividida entre a ansiedade e a euforia. Muitos lembram dos bons momentos e gols importantes que ele marcou, enquanto outros aguardam cautelosamente, lembrando das polêmicas extracampo que também marcaram sua passagem anterior. Apesar de ainda não haver confirmação oficial, o burburinho é suficiente para movimentar o clube e o mercado. O Corinthians, sempre atento a oportunidades de reforçar o elenco com nomes de impacto, observa o desenrolar das conversas com bastante interesse. A volta de Roger Guedes, caso se concretize, seria muito mais do que um simples retorno, seria um sinal claro de que o Timão busca novamente unir talento, emoção e identificação com a torcida, ingredientes que fizeram história em sua trajetória anterior. Enquanto isso, os torcedores seguem nas redes sociais, nas arquibancadas e nos grupos de WhatsApp comentando cada detalhe, cada pista, cada foto antiga que circula. O nome de Roger Guedes voltou a ganhar força, e o Corinthians, mesmo que em clima de rumores, já respira um ar de expectativa e esperança. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa possível novela esportiva, que promete movimentar não só o elenco, mas principalmente o coração da Fiel. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, Fiel.